Bom dia, é um prazer revê-los novamente aqui através dessa live. A todos, então, um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos muito contentes por mais essa oportunidade em que estaremos compartilhando a lição hoje da Escola Bíblica Dominical, do dia 31 de maio de 2020. A lição que estudaremos hoje é a lição 9, o mistério da unidade revelado. E antes de mais nada, eu gostaria que todos que estão conosco participando, já que estaremos estudando uma lição que ela está fundamentada na carta de Paulo aos Efésios, e o capítulo 3 hoje então será o nosso objetivo da aula, tá? Vamos trabalhar a partir deste livro de Efésios, o capítulo 3. Nós tivemos na aula anterior com muita profundidade, né? A Marta trabalhou então a unidade, essa unidade, né? E hoje nós vamos falar um pouco desse mistério, desta unidade que já foi revelada, né? Para nós aqui, então, conforme a aula de hoje no Novo Testamento. Então, bom saber que vocês estão aí. Deixa eu ver onde vocês estão. Bom dia, Miguel. A Martinha já está conosco, é um prazer. Como eu falei, ser mediador de um tema desse é algo muito profundo, é um mistério que nós também não sabemos explicar, a não ser pela fé, né? É um segredo da fé. Então eu peço a vocês que estão chegando, tá? Que tomem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, para que a gente então possa hoje se aprofundar nessa aula. A gente vai tentar ser bem objetivo e para isso vamos trabalhar então com esse texto de uma forma muito concreta a partir da lição, tá? A revista. Nós estamos então no segundo trimestre, né, dessa lição da revista da CPAD. E 9, então nós temos mais 4 aulas para finalizar esse tema. Mais uma vez, se você não leu o livro de Efésios, que é a carta de Paulo, escrita em uma das suas cartas da prisão, leia. São 6 capítulos, tá bem? Leia para que você possa compreender melhor o que nós estaremos então tratando hoje. Jorge, Estefânia, então é um prazer, saudade de estar com vocês, né? Muito grande. E para nós também é um desafio de poder estar aqui nesta manhã compartilhando. Saudade de receber vocês aqui em casa também, aqueles que já estiveram conosco em outros momentos. Ronald, e isso é maravilhoso, né? Isso também é um mistério que a lição vai tratar, dessa comunhão, isso é a igreja. A lição então, né, como já falei, Efésios 3, de 1 a 13, nós estaremos lendo em seguida. O texto áureo nos diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, 5. A verdade prática, que é então a conclusão do autor a partir desta verdade do mistério da unidade revelada, ele diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura então bíblica, espero que vocês já estejam aí com as suas Bíblias em mãos, para que juntos possamos compartilhar. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Está falando dos textos anteriores. Versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Grave bem esse versículo 6 aqui. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho.
né? Então, esse aqui está um grande segredo, ok? Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos, em outras versões ele vai dizer, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Então esse é o capítulo 3, de 1 a 13, da carta de Paulo aos Efésios. Alguém está chamando aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar essa visibilidade aqui para facilitar. Deixa eu verificar, não vou conseguir, mas enfim. D'Artagnan, Maria Rita, sejam bem-vindos e vamos então compartilhar. Eu vou tentar no decorrer desta lição estar acionando, acessando vocês dentro do possível. Então, agora feita a leitura bíblica em classe, né, da carta de Paulo, capítulo 3 de Efésios, nós então gostaríamos de ressaltar que o objetivo então da aula de hoje é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Então esse é o objetivo geral desta aula, né? De acordo com Efésios 3, 4 e 6, esse mistério de Deus, conforme lemos agora nos versículos 4 e 6 de Efésios. Para tanto, trabalharemos o tema em 3 tópicos específicos. O primeiro tópico desta lição, o autor nos traz o mistério oculto no Antigo Testamento. Então, este mistério oculto nós estaremos trabalhando agora nesse primeiro tópico, né? Então, buscaremos então trabalhar e explicar o mistério oculto que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, que é esse propósito. O tópico segundo da lição, o mistério revelado no Novo Testamento, tá? E aí a gente vai tentar também abordar ou expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o terceiro tópico dessa aula, o mistério pré-estabelecido por Deus, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Convém lembrar que os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto, né? Então, isso nós precisamos entender, tá? Que os judeus pensavam que somente eles eram os únicos beneficiários do plano de salvação de Cristo Jesus. E os gentios também não acreditavam ou ignoravam que poderiam fazer parte desse plano. E é justamente sobre isso que estaremos então trabalhando. O tópico 1, então, o mistério oculto no Antigo Testamento. O conceito bíblico de mistério é uma palavra que vem do grego, mistério, e essa palavra significa segredo. Não é complicado, né? Então nós sabemos que mistério, a palavra do grego original, há um Y nesse mis, né? Mistério. A palavra significa então segredo ou doutrina secreta, que é o que trabalharemos hoje no sentido de doutrina bíblica, né? Fundamento do cristianismo a respeito desse mistério. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Há pessoas que costumam ser misteriosas, né?
às vezes pela sua própria natureza, às vezes porque dá um ar mais de interessante, né? Às vezes as pessoas abordam temas de uma forma misteriosa, principalmente no jornalismo, né? Quem escreve também, há escritores que trabalham muito bem esta forma, mas a palavra de Deus ela é muito direta, ela é muito clara, né? E mesmo a gente tratando desse tema, você vai ver como vai ser compreensível, porque Paulo, ele mais que teólogo era filósofo, né? E esse eu acho que é o grande desafio de falar, de explanar uma das cartas de Paulo. Por mais que seja uma carta de Filipenses, né, que parece ser simples, mas ela tem uma profundidade, uma grandeza, é uma questão, é imensurável. Você se prende numa aula de 45 minutos ou mais em um só versículo, se possível for, né? Mas não vamos fazer isso, a gente vai tentar avançar aqui, né? Até porque também nosso conhecimento é restrito a respeito das cartas de Paulo. No cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Isso nós podemos ver em 1 Timóteo 2,4. No Antigo Testamento, a palavra mistério ela não aparece, mas o conceito é o de conselhos que Deus revela ao seu povo. Tá? Podemos compreender que no Antigo Testamento você não vai encontrar essa expressão mistério, mas você vai entender, né, dessa forma, como conselhos de Deus ao povo do Antigo Testamento. Já o Novo Testamento usa o termo para se referir ao Evangelho, porque o Evangelho por si só não é só boa nova, ele também traz esses mistérios da grandeza de Deus. Jeremias, ele vai dizer, clama a mim, Jeremias 3, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, continuamente, a nossa vida cristã, ela é uma vida de descobertas. Quando a gente vive plenamente essa boa nova, esse evangelho, que para muitos é um mistério, que para muitas pessoas é incompreensível, e para nós não há como viver, não há como nos dirigir, não há como tomar uma decisão sem ser pautada nessa verdade. Isso para muito é mistério. O Evangelho, então, justamente no Novo Testamento, e principalmente aqui Paulo, ele vai se referir como mistério ao próprio Evangelho. Às vezes no seu sentido mais amplo, incluindo o plano de Deus de redenção e bem como os aspectos específicos do próprio Evangelho. Ou seja, o Evangelho pode ser tido e visto como um mistério. Mas, para além disso, nós temos, o autor nos traz, conforme 1 Timóteo 3,16, que é a encarnação de Cristo. Né? Como é que Deus se fez homem na pessoa de Jesus? Né? Nós sabemos que é um mistério, que para nós isso é óbvio, é claro, é tranquilo. Mas isso é inconcebível para muitas pessoas. Qual é o segredo de compreensão e de aceitação desse mistério? A divindade de Cristo, a encarnação dele em homem. Né? Deus se fez homem para alcançar a mim e a você. Isso é muito claro para nós, mas para quem tem fé, para quem crê. A igreja, como corpo de Cristo, incluindo os judeus e gentios, que é o que Efésios 5,32 também nos traz. Isso também se constitui um mistério. E é de fato um mistério. Né? E nós só podemos entender quando a gente se coloca como igreja, como corpo. E entendemos a complexidade que é, mas também de uma forma muito clara, porque passamos a viver. O Espírito, ele testifica, ele comunica a mim e a você. Né? Essa unidade que é o que nós trataremos nessa lição e em toda a carta de Efésios. Outro mistério dentro desse contexto do Evangelho, que nos traz o autor, são as características do reino espiritual atual. Eu gostaria de ler com vocês esses itens. Eu vou ler então Efésios 5,32, que eu acho que é importante. Efésios 5,32, para melhor compreender, que nos diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nós não vamos entrar aqui exclusivamente nesse item, mas o próprio apóstolo Paulo, que a quem foi revelado esse mistério, como ele diz que é um dos que foram como apóstolo
a quem foi revelado esse segredo, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Há um mistério muito profundo nessa relação, né, de Cristo e a igreja. Eu não falo da igreja, a tua congregação, a minha congregação, né, que está a placa ali na frente, no teu bairro, na tua cidade, no teu país. Né? A gente fala da igreja aqui, corpo de Cristo, onde Cristo, o nosso amado Jesus, é cabeça, é, né, a grande pedra angular, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, este é o mistério. Então, isso é o que vem nos dizer ali Efésios 5,32, quando fala que a igreja como corpo de Cristo, incluindo os judeus e os gentios, isso é mistério. Né? E Marcos 4,11 também, eu acho que é importante ressaltar, eu vou ressaltar aqui para que a gente possa compreender. Você pode acompanhar por aí. Marcos 4,11, tá? Vejamos aqui. Eu marquei, mas eu não vou ler todos os textos que a lição sugere, que o autor destaca, e também eu vou destacar alguns que nos fundamente melhor nesta aula também, de uma forma mais objetiva. Ele lhe disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. É interessante que este versículo, a parábola do semeador, tá? Na verdade é o seguinte, é a parábola do semeador, capítulo 4, versículo 11. Ele também vai estar nos outros livros do Evangelho, né? Você vai encontrar em Mateus, vai encontrar em Lucas também. E ele lhe disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Por quê? Porque não é compreensível. Né? É uma compreensão que os discípulos tinham pela fé. Né? Isso só é possível pela fé. Ok? Então, o que mais ele diz dentro desse contexto do mistério no Novo Testamento, né? A cegueira temporária de Israel, né? Nós vamos ver em Romanos 11:25 a falta de compreensão do povo de Israel. Romanos, eu vou ler aqui, Romanos, capítulo 11, o versículo 25. O versículo 25. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Né? Então aqui fala também desse mistério a respeito por que Israel não compreendeu, né, no devido tempo. E a transformação do crente na volta de Cristo também é outro grande mistério, 1 Coríntios 15:5-1, e se refere ainda a verdades ocultas que quer ser entendida de forma sobrenatural, que 1 Coríntios 13 também vai nos trazer, e 14:2, eu gostaria de ler, 1 Coríntios 14:2, tá? Foi versículos que eu achei importante, você pode abrir também, 1 Coríntios 14:2. Nos diz o seguinte: pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Né? Isso também sobre a complexidade, sobre a dimensão dos dons de profecia e de línguas. Né? E também outro versículo importante, deixa eu ver se eu coloquei em destaque aqui, 1 Coríntios 13:2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, esse texto de 1 Coríntios 13, o versículo então 2, ele também fala desse mistério, né? E de uma forma profunda, que sem amor nada seremos, né? Então, também na carta de Paulo. O que mais ele nos traz então? E é o mistério da influência do anticristo ainda não revelado em 2 Tessalonicenses, né? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses,
ele vai destacar o 2 e o 7, né? Foi dos versículos que a gente ressaltou aqui. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Então aqui o apóstolo Paulo está se referindo, na carta aos Tessalonicenses, sobre a influência do anticristo, né? Que a gente também teria muito o que falar a respeito disso, mas não neste momento. Então, assim, eu trouxe textos que o autor nos traz, fundamentando que esse mistério, né, ele também está presente não só no Antigo, mas também no Novo Testamento. Gostaria aqui de ampliar os irmãos, tem vários irmãos. Deixa eu ver se eu amplio aqui. Continuar para manter a velocidade. A Martinha tá aqui. Um minutinho só. Um minutinho só. Estou adicionando algumas pessoas que ficaram aqui de fora. Adicionar espectadores para participar. Tá bem? Bem, nós estamos, eu estava acompanhando aqui alguns. Ok, estou acompanhando aqui a tela, alguns movimentos. Enfim, ainda, que é o segundo item dessa lição, o desconhecimento do mistério, ok? O autor da lição ressalta que para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, devemos pôr em foco o advérbio como, né? Então nós lemos há pouco esse texto e eu vou recuperar ele, tá? Que é o texto áureo da lição de hoje. Eu gostaria que vocês pudessem retomar Efésios, então, capítulo 3, que é o texto que nós temos lido, e o versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens como agora. A expressão como, que o autor nos traz, indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito Santo. Este agora é o tempo de Paulo, né? Novo Testamento. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então acontece que no Antigo Testamento não é que não se tivesse, né, isto presente, estava presente, porque o plano de Deus ele é um plano eterno, né, desde o princípio dos séculos. Mas essa expressão como agora, essa dimensão, né, essa clareza que os apóstolos tiveram no Novo Testamento. O mistério oculto no Antigo Testamento e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, como eu falei há pouco. Eles fizeram menção delas, e aí eu poderia citar Gênesis 12:3, né, que fala do chamado de Abraão, né, Isaías 11:10, Isaías 60:1, Isaías é um profeta messiânico, ele vai falar sobre o Messias, né, sobre a vinda do Messias. Isso é um mistério naquele tempo, que Deus revela dentro de uma porção, né, e para alguns desses profetas, não todos compreendiam, e Malaquias 1:11. Né? Então, eu gostaria de ver aqui Malaquias 1:11, um deles, para que a gente pudesse, então, atentar melhor. O que eles não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. É justamente essa diferença de como, né? Essa diferença do Antigo para o Novo Testamento. Então, eu estou procurando aqui o livro de Malaquias, tá? Malaquias 1:11, que eu vou destacar somente esse. Desde o nascente do sol, é isso mesmo? Até o poente, o meu nome será grande entre as nações.
em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ok? Então, essa é a verdade de Malaquias a respeito do futuro, né? Eu vou a Isaías também. Gostaria de contar com os irmãos para também citar mais esse importante texto do livro de Isaías 60, de 1 a 3. Você pode acompanhar conosco. Isaías 60, de 1 a 3. Ele diz o seguinte: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías, então, como profeta messiânico, ele fala aqui justamente da vinda do Messias, né? As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Então, esses são os 3 versículos, então, que eu gostaria de destacar, falando, enfim, desse mistério na antiga aliança, né? Então, havia essas profecias, né? Mas não havia isso declarado, vivido como no seu devido tempo no Novo Testamento. Que as barreiras raciais, ou seja, o que eles não sabiam era como isso aconteceria. Eles tinham a promessa, né? Eles tinham esses conselhos e eles criam que isso aconteceria, mas eles não sabiam como Deus faria algo totalmente novo. Que as barreiras raciais, as barreiras religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então, aqui está, de fato, esse mistério oculto, é a igreja. Nesse contexto da lição, o mistério oculto, conforme Efésios 3, 6 e 10, é a igreja de Cristo, ok? No segundo tópico dessa aula, então, o mistério revelado no Novo Testamento, nós introduziremos revelado aos apóstolos e profetas, esse mistério que, então, é o primeiro subtópico. A introdução do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo destaca, tá? Efésios 3, de 1 a 3, sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Um minutinho só aqui, deixa eu ver se eu atendo alguém aqui. Eu estou acompanhando aqui, alguém mais, que eu estou podendo contemplar. Miracema Batista, ok. Mais alguém aqui que não foi contemplado, adicionado, ok. Sejam bem-vindos todos vocês, tá bem? É um prazer estar com vocês. Tá, então, revelado aos profetas, né? Os apóstolos e profetas. Então, o que eu estava recapitulando agora, que na introdução do capítulo 3 da Carta de Efésios, Paulo destaca algo muito importante a respeito do ministério dele, ok? Sua condição de prisioneiro, Efésios 3, 1 a 3. A gente pode retornar, então, aqui para Efésios, tá? Nós estamos com pessoas aqui acompanhando, estou tentando responder dentro do possível, né? Porque há pessoas muito hábeis com isso, que ao mesmo tempo conseguem ler, acompanhar e responder, né? Mas não é a minha habilidade, certo? Eu já disse para vocês que eu prefiro estar pessoalmente compartilhando. Ok, então nós estávamos aqui na introdução, capítulo 3, né? Ou seja, tá, irmão? Efésios 1, 3, de 1 a 3, né? Sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Não atendeu o teclado, então, não. Nós gostaríamos de ver.
tentar acompanhar aqui. Ou seja, tá? Sou condição. E foi este mistério manifestado pela revelação. Ele fala então no texto que lemos há pouco, né? De Efésios 3. Eu gostaria também que pudesse nos acompanhar neste texto de Efésios 3. Quem já está com ele aí, gostaria que pudesse ler, mas não é possível, né? A gente não está abrindo para essa interlocução, certo? 3, de 1 a 3. Ele vai dizer: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Isto é o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Lá em Gálatas 1:1, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Em Gálatas 1:11, tá? Nós poderíamos colocar aqui que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Gálatas 1:16, ele destaca que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Tá? Poderíamos ler aqui, mas a gente demanda tempo, né? E aí nós vemos mais que em Gálatas 1:12, ou seja, a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiada pela revelação de Jesus Cristo. Então, quando nós temos, né, a vida de Paulo, escrevendo todas essas cartas, principalmente a de Efésios hoje, e que a gente se surpreende porque Paulo, né, foi chamado para tudo isso. Ele mesmo diz, ele não foi chamado, ele não foi visto, né, identificado pela liderança, pelo governo da época, pelo ministério, pela igreja constituída naquele tempo. Né? Ele foi chamado por um mistério divino. Por isso Paulo tem toda essa sua andança, o apóstolo São Paulo, né? E toda a sua história até o tempo presente. Né? A importância de Paulo para os gentios, a importância de Paulo. Eu quero ver aqui. O que está acontecendo? Então, acho que a gente tem alguém pedindo aqui para ampliar o público. Vamos ver, não tá acessando. Ok, então, vou dar continuidade, tá? Eu tentando contato aqui, mas quem não puder acompanhar, infelizmente eu não vou poder acompanhar agora, tá? Nem atender, nem responder, para que a gente possa, então, dar continuidade à aula de uma forma mais tranquila. Então, ok, irmãos, a gente estava justamente sobre Paulo, né? Vamos voltar ao mistério aqui. Então, Paulo está falando, eu queria destacar então a importância de Paulo para este ministério, para esse compartilhamento, né? Ele assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus e ele e aos demais apóstolos e profetas. Aqui tem um texto que eu gostaria de ler, que é Atos 11, de 4 a 17, que vai falar justamente sobre isso, né? Muitos na época não tinham essa compreensão. Tá? Ele assegura que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Aqui nós podemos ver em Atos 11:4, quando Pedro, tá, como um dos apóstolos, é chamado e a Pedro é revelado então essa compreensão, esse entendimento. Né? Então é importante sabermos que não só Pedro, mas diversos outros foram sendo comunicado, revelado, e é muito bonita essa história. Quando, na verdade, Pedro tem um sonho ou uma visão e de repente desce do céu um lençol e ali de fato continha répteis, animais e quadrúpedes diversos, e o anjo, a mensagem vinha e dizia: mata e come. Então havia ali, tá, uma resistência. Pedro de fato teve muita resistência, porque ele dizia: como eu posso comer isso? Né? Ele se nega então a comer. Né? E por 3 vezes isso se repetiu na vida de Pedro. E mais tarde, enfim, nesse mesmo texto de Atos 11,
Isso revela, então, de que Deus não faz acepção de pessoas. Como ele poderia tornar impuro aquilo que para Deus era puro? Né? Então nós vemos justamente ali esse mistério da unidade, então, da importância dos gentios no plano da salvação. 1 Coríntios 2,4 também, Paulo enfatiza que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual ou por sabedoria humana. E ninguém melhor do que Paulo, como ele diz em 1 Coríntios 2,4, ninguém melhor para poder dizer: não é por minha capacidade intelectual ou por minha sabedoria humana. Porque esses atributos o apóstolo Paulo tinha, né? Isso ele dominava, né? Mas ele fala de uma sabedoria divina. Ele fala então que esse mistério divino só podia ser revelado através de uma ação divina sobre a vida dele, dos apóstolos e dos profetas. Ok? O mistério revelado então nesse Novo Testamento, ele diz então que em termos gerais o mistério revelado, enfim, é a igreja. Tá? Nós vemos no 3:11, né, no capítulo que já lemos aqui, versículo 11 do capítulo 3, portanto, lembrai-vos de que vós outrora ereis gentios na carne, e chamado em circuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Na aula anterior, nós vimos esse tema, o em Cristo, abordado na aula pela Marta, né? E podemos entender, como falei no início, sobre a unidade, sobre esta unidade, esse segredo. Então ele declara que o Pai idealizou tudo desde sempre. 3:11, né? Deixa eu ver aqui, é o 3:11 que eu gostaria de destacar. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. O que Paulo está afirmando, quando ele prega aqui aos gentios nesse capítulo 3 que estamos estudando, ele então informa que esse era um eterno propósito, não surgiu de uma hora para outra, era um propósito divino a priori desde a fundação do mundo, não é mesmo? Declara que o Pai idealizou tudo desde sempre. Ele prossegue dizendo então, com a execução da obra de Cristo, versículo 1:7, o versículo 7 do capítulo 1, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Ok? Então nós vemos que nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. Então quando ele diz que esse mistério ele prossegue com a execução da obra de Cristo, e em terceiro lugar ele destaca com a criação de uma nova humanidade, que era o que eu queria ler há pouco, capítulo 2, de 1 a 10, que foi o que a gente trabalhou, tá? A humanidade. Cristo, então, com o seu sacrifício, ele rompe a inimizade, né? E temos, então, aí o mistério da unidade, né? E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, né? Então, que é 3, 3 e 5. Então, 3:3:5 eu gostaria também de destacar, que nos diz o seguinte: isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Ok? E o versículo 5, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Então é justamente essa compreensão do ministério, ele não é estanque, ele é processual, né? E por fim ele traz o 3:6, o mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Aqui está o segredo, né? Então nós vemos no 3:6, capítulo 3, versículo, comunhão de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, ok? Por fim, de acordo ainda com Efésios 3:10, a proclamação dessas dádivas do mistério revelado é de responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ou seja, para que essa multiforme, essa forma, vamos dizer, ampla, diversificada, né, da sabedoria de Deus, né, que isso também é um mistério para todos nós, porque ele se faz revelar através da sua palavra
e através então da sua natureza. A Bíblia diz, o Salmo diz que os firmamentos, eles declaram, né, a grandeza e a sabedoria de Deus. Então nós precisamos ver que a sua criação, ela declara a existência de Deus. A criação de Deus também é uma forma de declarar esse poder, a existência, a soberania. Isso fala também dessa multiforme. Então, ou seja, a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, objetivando a união de todos os homens em um só povo por meio de Cristo. E muitas vezes nós ainda, denominados cristãos, né, não compreendemos essa verdade. Não há acepção de pessoas. Para Deus não há, isso já rompeu, Ele já pagou o preço desta união, não há grego. Tem uma música que nos refere muito isso, de uma forma muito contundente, né? Eu poderia lembrar agora, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te adorar. Então, isso é o que Paulo quer dizer. Não precisa ser gentil ou judeu, não importa. Tá? O sacrifício, o plano eterno de salvação, ele veio para contemplar a humanidade em seu todo. Tá bem? E esse é o propósito da igreja, de fazer chegar aqueles que não compreendem ou que não entendem essa verdade. Cabe a mim aceitar, reconhecer, compreender ou não. Né? Mas essa é a verdade e o mistério que Paulo nos dá nessa aula. A magnitude do ministério, tá? É o subitem 3 do segundo item tópico dessa lição. O autor da lição, ele registra que outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Gálatas 3:28 e Colossenses 3:11 vai nos falar bem disso. Também você pode consultar. Um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. E muitas vezes nós temos resistência, nós não compreendemos o que de fato é o amor, o verdadeiro amor de Deus, né? E aí prosseguimos, né? Muitas vezes se conceituando como pessoa de Deus, que compreende, que entende de Deus, né? E como se diz, ninguém explica a Deus, né? Ele não é propriedade tua, ele não é propriedade minha, né? E ele também tem um povo, uma igreja escolhida que não é a tua denominação, que não é a minha denominação. É um povo que não tem tribo específica, que não tem raça, não é só judeus, não é o grego, não é o romano, mas toda a humanidade. Então foi por esse o preço que Cristo pagou, né? E que precisamos compreender isso. Segundo Atos 11:4, que eu falei agora há pouco, de que quando Pedro compreendeu então esse mistério, né, de que Jesus veio para todos os homens e não somente para os judeus, ele diz: podemos observar que alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério no qual todos são aceitos em Cristo. Portanto, esse mistério ora revelado deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Tá? Então, é o que a gente vê também nesse capítulo 3 de Efésios 7:8, né? Um plano eterno que não nasceu com a queda de Adão, né? Mas sim bem antes da fundação do mundo. O mistério pré-estabelecido por Deus, então nós estamos no último tópico dessa lição. Infelizmente a gente não consegue acompanhar os questionamentos, interagir, mas eu gostaria então de trazer. E na oportunidade, quando a gente retornar ao nosso espaço, né, de aula, a gente possa estar retomando algumas dúvidas, esclarecendo dentro do possível aquilo que a gente hoje ficou a desejar pela falta, então, desse encontro, né, da aula do domingo. As riquezas insondáveis de Cristo, né? Então, Paulo fala dessas riquezas insondáveis, que o mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Então, Paulo, ele se coloca, ele vive isso de uma forma tão intensa, tão profunda, né? Na verdade, ele doa a sua vida em favor do mistério e do Evangelho de Cristo, que é
o grande mistério da sua vida naquele momento, como ele traz riquezas insondáveis. E essa expressão se refere às maravilhas e às providências divinas que estão além do entendimento humano, tá? Então, mais uma vez, Efésios 1:7 vai nos dizer isso. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, né? Então, assim, é riqueza no sentido real da palavra. Não é uma riqueza material, humana, passageira, fútil, né? É uma riqueza profunda, né? Que nós não sequer temos vocabulário para dimensionar até mesmo aquilo que Paulo quer dizer dessa riqueza, dessa profundidade, né? Que é desde as eras passadas e antes mesmo dos tempos, e também prosseguirá para a eternidade. Então, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável para Paulo. Era o prazer dele. Ele chega a declarar: não vivo eu, mas Cristo vive. A vida dele, então, perdeu todo o valor, a não ser a vida que passou a viver, que é a vida de Cristo. Então, é uma dimensão muito ampla. Ele consegue, então, viver essas riquezas insondáveis, uma vez que no tempo presente nós conseguimos compreender, estudar e não conseguimos esgotar a profundidade que é o Evangelho. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo. Tá? E nós vemos isso em Efésios 1:4. Tá bem? Podemos retomar também o versículo 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante deles, em amor. Ok? Tudo no contexto do beneplácito, da misericórdia, da bondade, do amor e da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então, é algo muito bem planejado, é algo muito bem concreto, né, concretizado também no devido tempo, né, na plenitude dos tempos, na pessoa de Cristo. Tá? Então, nós temos aí vários textos, podíamos estar lendo também Efésios 2:1-6, esse plano pré-estabelecido, Efésios 1:19-22, nós já lemos e podemos reler depois, fica para a leitura de vocês, e aí mostra então que nesse contexto tudo está de acordo com o plano divino, não é algo feito, né, de uma hora para outra, é um plano eterno de salvação. O mistério pré-estabelecido também por Deus, né, e é justamente isso, pré-estabelecido, não foi uma ação imediatista. O eterno propósito em Cristo. Efésios 3:9. Tá? A gente destaca aqui, que nos diz o seguinte: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Ok? O mistério desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou, significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Jesus poderia ter vindo no Antigo Testamento, mas não veio. O plano de Deus é para que ele viesse numa nova aliança. A vinda dele se constitui nessa nova aliança, né? Então nós vemos que havia um propósito disso, né? Os antigos profetas revelaram, anunciaram, os profetas messiânicos foram bem cruciais a respeito dessa verdade, né? De algo que viria, que chegaria. Muitos almejaram, muitos desejaram, não chegaram a ver, né? Nós vimos que Simeão foi um que, quando Cristo foi apresentado, ele ficou feliz porque ali ele via, enfim, esse mistério revelado também, se falando da pessoa de Cristo, né? E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. O 3:10-11, Efésios 3, eu gostaria também de retomar. E foi assim para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. O 11, segundo o eterno propósito que fez
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós vemos aí que havia de fato, certo? Havia uma intencionalidade de Deus no sentido de que não só o homem, mas as potestades, principados e potestades precisavam conhecer. E a partir do momento que Cristo se revela, né, que Cristo no devido tempo chega e executa a sua obra salvadora, né, as potestades então tomaram também ciência. Houve uma guerra, né, e uma expressão disso que os evangelhos traz é justamente que o véu do templo rasga, né, e diz que agora estamos libertos, há acesso direto nosso e de todos aqueles que quiserem ao Pai. Basta recorrer a Cristo como mediador. Assim, portanto, o plano da salvação, que abrange o mistério da Igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para ser executado por intermédio de Cristo. Amém? O mistério, então, pré-estabelecido, ele fala também do plano divinamente pré-estabelecido, que é o que também já falamos. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão, nós falamos há pouco. Ao contrário, Deus sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. O que nós vivemos hoje, o que você vive na dimensão pessoal da tua vida, da tua família, né, não é obra do acaso. Você precisa entender que tem um propósito nisso. E principalmente quando você crê, você aceita, você passa a viver de acordo com as verdades do Evangelho, mais do que nunca isso não pode ser compreendido como obra do acaso. Então, nós precisamos entender que todo evento da história da humanidade existe um propósito eterno em andamento. O tempo que hoje vivemos, ele está escrito. Há um propósito a partir desses fatos, dessa conjuntura nacional, né, desse contexto mundial, esse processo de globalização que envolve não somente economia, não somente política, né, mas também ciência. Isso é prova de que Deus está no controle e que isso tem um propósito. Deus é soberano e controla todas as eras. O autor destaca isso. Tempos e circunstâncias. E nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da Igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Sem fé é impossível, sabe? Sem fé é impossível chegar a Deus, compreender e viver os propósitos de Deus para a tua vida. É o que diz o versículo 12. No qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Sem fé não há como ter confiança, não há como descansar, como se lançar nas promessas, nas verdades bíblicas. Sem fé, hoje, é impossível dar continuidade na tua vida, nos teus projetos, considerando as circunstâncias de hoje. É preciso fé. Tá? E aquele que não a possui, ele desiste. Né? E Jesus disse que ele não tem prazer naquele que retrocede. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E aquele que não crê, aquele que duvida, é como então a onda do mar. Né? Qualquer vento de notícia, qualquer fake news abala, desestabiliza. Mas aquele que tem fé, não. Ele é como os montes de Sião, que permanece firme para sempre. Se você for estudar um pouco sobre os montes de Sião, né? Um pouco dessa história, da geografia, principalmente dessa região ali de Israel, nós vamos saber por quê. Então, aquele que possui fé, ele é comparado a esses montes, que não se abalam e permanecem firmes para sempre. Então, é mais do que nunca, é preciso que a gente possa compreender e viver uma vida, não nesse mistério propriamente dito, né, mas viver ela de uma forma que possa demonstrar, revelar, porque isso foi revelado. Né? O mistério no sentido do Evangelho, mas quando você divulga isso, isso se torna luz, isso se torna claro, isso se torna óbvio para a vida. Né? Então, assim, por fim,
O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado por Deus, né, quando ele revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e profetas. Ok? Então, isto foi revelado na pessoa de Cristo, na vida da igreja. Né? Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tá? Estavam contemplados, não precisava mais haver o incircunciso do circunciso, né? O que come isso, o que deixa de comer, né? Então, como Paulo mesmo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Mas de alguma forma, Deus está mostrando que independente da tua etnia, da tua nacionalidade, da tua tribo, o Deus é o mesmo. Tá? Esse Deus que se fez homem na pessoa de Cristo para resgatar a mim e a ti, para se fazer conhecer, para se fazer entender, né, com um propósito eterno de salvação. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria Igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Eu gostaria de trazer uma síntese aqui e desse resumo, tá? Que o autor nos traz no mistério da unidade revelado, principalmente ele está no subsídio do ensinador cristão. Então, em suma, eu gostaria de ler o que ele nos diz. Deus revelou o mistério que esteve oculto. Hoje, graças às Escrituras Sagradas, temos o privilégio de ter acesso a esse mistério. Nesse sentido, esse tópico, primeiro, explica que o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera oculto desde a eternidade. Aqui você deve, então, compreender que esse mistério oculto é que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. E nesse segundo item que nós abordamos, expõe como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Nesse ponto você deve destacar, então, que é o que a gente buscou aqui, o mistério revelado. É a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. É a nova raça espiritual, formada por uma nova comunidade internacional em que judeus e gentios são iguais e desfrutam dos mesmos privilégios espirituais em Cristo. E, por fim, é oportuno destacar, então, o terceiro tópico, que mostra que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno, ou seja, o mistério da Igreja de Cristo foi preestabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Então, nós precisamos entender que esses atributos da onipotência, da onisciência, né, divinas, são atributos que revelam o quanto Deus é soberano e sustentador daquilo que planeja de antemão. Ok? Eu espero que você tenha compreendido, né, essa lição, né? Ela é continuidade, como eu falei, são 13 lições nesse trimestre, no segundo trimestre. Nós estamos na aula 9, né? É uma aula que é preciso ler todo o texto de Efésios para a gente poder ir compreendendo, né, esse contexto que a gente abordou. Então, para que você melhor tenha clareza da lição 9, é importante que você, caso não tenha estudado a lição 8, possa estudar e leia Efésios, tá bem? Eu agradeço então a participação de vocês e espero logo mais que a gente possa estar junto no nosso espaço e que a gente tenha muita saudade. Não há domingo com graça se nós não estivermos nesse encontro, né? É um espaço maravilhoso de convívio, onde aí expressa também esse mistério da unidade do corpo de Cristo, e a gente nesse período de isolamento começa a entender melhor a importância desses espaços, dessa troca e dessa comunhão. Que Deus abençoe, que Deus possa estar na tua vida, na tua família, guarde o teu lar e responda as tuas orações. Pai, muito obrigada por esta oportunidade. Faz-nos entender e viver o mistério da Boa Nova, o mistério do Teu Evangelho, hoje e sempre. Amém. Um grande abraço.